Você precisa de oração? Você precisa de um milagre em sua vida, em seu casamento, em sua família, em sua saúde, em seu trabalho, em seus estudos, enfim, você necessita de algum milagre, que Deus realize algum milagre em sua vida? Eu preciso. Eu preciso de oração, eu preciso que Deus realize um milagre em minha vida. Ontem eu gravei um vídeo de agradecimento a Deus e a vocês, porque nós atingimos, antes de ontem, dia 15 de abril, 200 inscritos. E ontem mesmo, alguém, nos comentários desse vídeo, enviou um pedido de oração. Talvez motivada porque eu disse que vocês são respostas de Deus às minhas orações. Eu orei por vocês, para que Deus enviasse vocês para esse canal, para estar comigo aqui, para receberem e serem abençoadas com aquilo que nós estivéssemos fazendo aqui. E vocês vieram, vocês estão aqui. E eu louvo a Deus pela vida de vocês e continuo orando e agradecendo a Deus pela vida de vocês e pedindo que Deus os abençoe. E talvez motivado por isso, alguém colocou um pedido de oração no comentário do vídeo de ontem. Ore por mim e minha família. Eu não vou citar o nome aqui por dois motivos. Apesar de estar público, está aqui no nosso canal, esse comentário, o nome da pessoa, mas eu não pedi a ela permissão para citar o nome dela nesse vídeo. E o segundo motivo pelo qual eu também não vou citar o nome dela, da pessoa que pediu oração, é porque eu quero que você volte lá no vídeo de agradecimento que eu gravei ontem, pelos 200 inscritos, e abra os comentários e veja o pedido de oração com seus próprios olhos e sinta no seu coração a necessidade dessa pessoa que escreveu esse pedido e veja lá também a minha resposta para ela, onde eu disse que eu não só vou orar por ela, mas eu convidei a todos vocês a fazermos uma corrente de oração intercedendo uns pelos outros. E nós temos um mandamento bíblico para orar e nós temos um mandamento bíblico para orar intercedendo. Eu poderia ler com vocês vários textos para fundamentar a minha palavra nesse vídeo, mas eu quero ler apenas na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas e orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. Exorto, antes de tudo, que você use a prática de súplicas, de orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. 1 Timóteo 2:1. Quando Paulo escreve esta carta a Timóteo, ele está orientando um jovem pastor sobre as prioridades do ministério. Eu digo mais, prioridades da vida cristã. E veja como Paulo começa o capítulo 2 dessa primeira carta endereçada a Timóteo. Antes de tudo, ou seja, essa é a prioridade. E qual é a prioridade? A oração, especialmente a oração de intercessão, que é aquela oração que nós fazemos em favor de outra pessoa ou de outras pessoas e das necessidades dessa ou dessas pessoas. Interceder é exatamente isso, é orar em favor do outro. É deixar de olhar um pouco para nós mesmos e para as nossas necessidades, para darmos atenção às outras pessoas e às necessidades delas. E assim, nos colocarmos na brecha, como fez, por exemplo, Moisés, um servo de Deus do passado, que intercedeu pelo povo de Israel em Êxodo capítulo 32. Ou quem sabe, seguindo o exemplo de Jesus, o maior intercessor das Escrituras e de todos os tempos, porque
Mesmo sendo Deus, Jesus orava e Jesus orava intercedendo. João capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus, é uma oração de intercessão. Mas ele ora especificamente por uma pessoa, num dado momento do seu ministério, e Lucas registrou no capítulo 22, quando ele disse a Pedro: eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Paulo aos Romanos diz que o Espírito de Deus intercede por nós, mas Jesus também intercede por nós, e João vai dizer na sua primeira carta que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, o nosso intercessor, aquele que olha por nós, que fala por nós, que defende as nossas causas, os nossos interesses, que luta para suprir as nossas necessidades em oração, em súplica e intercessão. Interceder é um ato de amor, é dizer com palavras ao Todo-Poderoso Deus aquilo que o outro talvez nem tenha força para dizer, ou talvez não tenha fé suficiente para dizer por si mesmo. Então, orar pelo outro é manifestar amor ao outro, mesmo que ele não saiba disso. Imagine um campo de batalha. Um soldado cai ferido e não consegue sair de lá sozinho. Então, outro soldado, arriscando a sua própria vida, volta, carrega aquele companheiro sobre os ombros e o leva até um lugar seguro para tratar dos seus ferimentos. Intercessão é isso. Às vezes, mesmo nós estando com muitas necessidades e problemas, é pararmos um pouco para orar e pedir por outra pessoa. É levar, de fato, os feridos à presença de Deus. Tenham eles feridas espirituais, emocionais ou físicas. Quando nós oramos por alguém, estamos sendo suportes para essa pessoa. Repito, mesmo que ela nem saiba que nós estamos fazendo isso, mas diante de Deus, nós estamos sendo suportes para tal pessoa. E por que a intercessão é importante? Eu listei aqui 3 respostas. Por que a intercessão é tão importante? Primeiro, porque ela mostra que o nosso coração está voltado para os outros, não apenas para nós mesmos. Segundo, porque a intercessão é um meio de pedirmos a Deus para interferir, para agir. E muitas vezes Deus escolhe realizar algo em resposta à oração de alguém, do seu povo, da igreja. Então, se nós precisamos de oração, se nós precisamos de um milagre, eu creio que você que me ouve, que me vê, precisa de oração, precisa de um milagre em alguma área da vida, vamos orar uns pelos outros. Vamos desenvolver esse hábito, essa prática de apresentar a Deus pessoas e suas necessidades. E se a gente não sabe das necessidades, vamos falar o nome, se soubermos o nome. E Deus conhece os corações, Deus conhece as necessidades e Ele vai agir. Terceira resposta do porquê é interessante e tão importante a intercessão. Porque interceder nos torna mais parecidos com Jesus. Jesus é um intercessor. E quando nós intercedemos, nós estamos fazendo aquilo que o próprio Cristo faz. E nos tornando mais parecidos com Ele. Escolha hoje pelo menos 3 pessoas para interceder nos próximos dias. Talvez até domingo de Páscoa, quando celebraremos o milagre da ressurreição de Cristo, o milagre da vida que retorna da morte, né? Então escolha orar por pessoas, pelo menos 3, até domingo. Talvez essa pessoa que pediu oração no vídeo que foi postado ontem, entre lá, veja o nome e coloque esse nome nas suas orações. Então escolha 3 pessoas pelo menos. Pode ser alguém da sua família, pode ser um amigo, pode ser um líder da sua igreja ou de alguma outra igreja, pode ser algum governante.
ou até mesmo alguém que você pense que é difícil amar, que é difícil se relacionar, alguém que talvez você precise restaurar com ela o relacionamento. Ore especificamente por essas pessoas, por suas necessidades, se você tem conhecimento. E se você não tem conhecimento, como eu disse, apenas cite o nome delas diante de Deus e peça a Deus para abençoar, peça a Deus para guiar e proteger. Para facilitar, repito, anote os nomes, defina um horário e faça isso nos próximos dias, todos os dias, e observe como Deus vai trabalhar na vida dessas pessoas pelas quais você vai orar e em sua vida também. Interceder é um ato de fé e de amor. Não há nada mais poderoso que podemos fazer por alguém do que apresentar essa pessoa diante do trono de Deus, o Todo-Poderoso Deus, que realizava e continua realizando milagres. Então, como o apóstolo Paulo nos ensina, antes de tudo, vamos interceder uns pelos outros. Que Deus ouça a minha oração em favor de vocês, que Deus ouça a oração de vocês em favor das pessoas pelas quais vocês vão orar. E em consequência disso, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.